Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eusko Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e hoje a gente está aqui para falar mais um conteúdo histórico. Mas antes de qualquer coisa eu queria também pedir o seu like, a sua inscrição, que você também ativasse o sininho das notificações para não perder nada que acontece por aqui. E também, se for possível, já deixar aquele comentário parabenizando o nosso esforço, desde antes de qualquer coisa, porque dá muito trabalho, né, trazer conteúdo todo dia aqui para o canal. Mas então, um conteúdo histórico fala do quê? A conquista e a colonização espanhola. Vai estar dividido novamente em duas partes, porque é muita coisa para falar, né? Inicialmente a gente já vai falar da conquista de cara, principalmente dos astecas e dos incas e de outros fatores, né, que levaram a esse domínio. E depois a gente falar um pouco melhor sobre essa sociedade, tanto na parte da economia como da administração e por aí vai. Então bora lá. A conquista e a colonização espanhola ela se deu no mesmo período das grandes navegações, mas após todo aquele bololô, né, da saída tanto da Espanha como de Portugal. Então vocês lembram daquela passagem, primeiramente de Cristóvão Colombo, pelo Caribe e assim como voltou novamente com outros navegadores, né? Então a Espanha de cara, né, ela já vai voltar para essa região aqui do Caribe, né? Ela vai passar pelas ilhas e vai denominar como São Salvador e Hispaniola. E nessas ilhas, quando os colonizadores chegaram nessa região, observando os enfeites nas vestimentas, principalmente dos indígenas lá, né? Eles já vão observar, já vão deduzir de cara, que lá existia ouro. E assim eles vão explorar e de fato vão encontrar. Então os indígenas vão submeter eles a explorar, extrair esse ouro para levar novamente lá para a Espanha, né? Então todo esse ouro que era encontrado nessa região voltava para a Espanha. Até porque era o grande intuito dessa colonização denominada um tipo de exploração, né? No caso, procurar os recursos naturais, metais preciosos, e assim já se achou de cara ouro nessas regiões aqui das ilhas do Caribe, né? No caso, São Salvador e Hispaniola, que eles apelidaram. Então, após bastante tempo, esse ouro que estava nessa região, ele se esgotou. Então, se viu a grande e óbvia oportunidade de avançar para o continente. Então, já avançando para o continente, a gente vai ter o grande oficial Hernán Cortés, em 1519, que ele vai chegar nessa região acompanhado de 508 homens, alguns cavalos e alguns canhões, e vai se encontrar de cara, né, com os astecas. Então, como é que vai acontecer isso? Quando eles chegam no continente, em 1519, Hernán Cortés, os soldados, os canhões e os cavalos, de cara vai ser aquele primeiro contato, né, o estranhamento, até porque eram dois mundos diferentes, né, indígenas com vestimentas quase seminuas, já os europeus armados com ferro, espadas e por aí vai, o que era bem estranho, e até os astecas que desconheciam, por exemplo, o cavalo. Então era algo 100% estranho, bizarro, tanto para os europeus e mais ainda para os nativos, né, já que a gente já vai falar depois, né, de um fator que a gente já vê de cara, que é que os espanhóis, eles já tinham conhecimento dos nativos, já estudavam, tanto desde quando eles chegaram próximo ao litoral, e já se ouvia boatos de outros países, por exemplo, a Inglaterra, Portugal, que colonizavam regiões próximas, e a França também. Então, além de tudo, a Espanha já tinha conhecimento tanto dessas áreas como um pouco desses nativos, o que facilitou mais outros fatores como o domínio, né, a conquista dessas áreas. Então, após esse primeiro contato, a gente já vai ver a recepção dos astecas, como é que ela vai acontecer? Os astecas tinham uma crença muito forte em seres divinos e vão se deparar com os europeus e vão denominar eles como esses deuses, essas divindades, né? Então a recepção desses astecas vai ser calorosa, vai ser algo calmo, vai ser tranquilo, e assim vai se permitir com que os espanhóis adentrem nesse território e explorem ainda mais. Explorem no sentido de tomar maior conhecimento. Eles não vão chegar já na guerra e explorando tudo. Eles vão se aproveitar desse primeiro momento, dessa recepção que eles têm dos astecas, e assim eles vão poder explorar com maior facilidade a região. Só que um pouco depois, observando já a região, eles vão denominar outros fatores. Por exemplo, a desunião e a rivalidade que já existia aqui no Império Azteca. Como e de que forma? Porque esses povos, outros nativos, milhares, né, devido ao grande número, se já existia algum descontentamento com a dominação até mesmo dos astecas, né? Então, inicialmente, vai existir essa desunião. E aí eles vão se encontrar, principalmente nesse primeiro momento, né, após esse primeiro contato, com os tlaxcaltecas, né, da Tlaxcala, né? Então,
O que é que vai se existir, né? Eu não sei nem se eu acertei muito bem esse nome, mas está aqui no quadro. Quem tiver facilidade de ler, pesquisar melhor, para conhecer um pouco mais sobre esses povos e outros nativos também, vai se aproveitar a Espanha e vai se aliar com esses povos. Então, se aliando com eles, aí vem o primeiro acontecimento de fato, que é quando eles vão começar a adentrar o Império Azteca, dessa vez nas primeiras batalhas, nas primeiras guerras, e um pouco depois de 1519, lá para 1521, né, que a gente vai ver mais ou menos por aí, a conquista de Tenochtitlan, que no caso é a grande e a maior cidade do Império Azteca, já em 1521. Então essas grandes batalhas, né, de 3 anos praticamente, né, um pouco depois de 1519, então dá aí até mais alguns meses de lutas mais sangrentas. Um grande processo, grandes batalhas. Isso gerou, obviamente, tanto morte de uma pequena parte dessas centenas de espanhóis que chegaram nessa região, mas também de milhões de astecas, que a gente vai falar até melhor depois sobre como que deu tão rapidamente essa destruição, essa tragédia humana, de fato, né? Então, após todo esse processo, um desses astecas que morrem durante esse processo final vai ser Montezuma. E quem era Montezuma? Montezuma II, que no caso era um imperador do Império Azteca. Então, esse primeiro momento que eles dominam a capital azteca já dá de fato a conquista desse vasto grande território. Então a Espanha, após encontrar metais preciosos, após explorar o continente, dominar já um grande império em pouco tempo, eles acabam se animando e partem para o sul. Então, durante esse processo final, já em 1521, os astecas já tinham caído, e após a morte de Montezuma II, inclusive Hernán Cortés ocupa o palácio de Montezuma e os seus auxiliares ocupam outros palácios mexicas na região. Isso garante tanto a ocupação como a queda do Império Azteca. Então aí, partindo para o sul, os espanhóis já empolgados, né, bem aventurados, agora já com aquela grande garantia de território, bem empolgados mesmo, bem aventureiros, os espanhóis avançam ao sul, chegando até o Panamá. Então, a partir desse momento, já trocando de oficial, a gente viu a dominação do Império Azteca, principalmente com Hernán Cortés. Então, agora a gente vê com Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, também um espanhol bem empolgado, né, novamente, com a colonização e a conquista da América Latina. Francisco Pizarro, ele vai partir do Panamá novamente até a cidade de Tumbes, já chegando aqui nessa região do Peru. Aqui, ó, Tumbes, perdão, no Equador, né, no Equador. Então, Francisco Pizarro, chegando em Tumbes, eles já vão se deparar primeiramente com os Incas, e os Incas novamente não vão apresentar aquela recepção calorosa, né, como os astecas fizeram, mas que eles também não vão reagir de fato à chegada dos espanhóis novamente, mas também vai acontecer novamente, né, o primeiro contato de estranhamento, né, choque de dois mundos diferentes. Só que os espanhóis, assim como já haviam tido a primeira experiência e como já adquiriam conhecimento, não se assustaram tanto como os incas, né? Apesar de esses povos, que pode ser trazer até outro vídeo futuramente, falando sobre esses dois povos e também os maias, que não tem grande destaque, né, para a conquista deles, mas que obviamente os espanhóis também passaram a conquistar a região onde estão os maias, né, e também, como eu falei, os astecas aqui no México. Então, chegando lá na cidade de Tumbes, eles se estabelecem, né, faz tudo assim se ocorrer tranquilamente, e aí eles avançam até a cidade de Cajamarca. Em 1532 eles já dominam a cidade, e assim, Francisco Pizarro convida o imperador do Império Inca, no caso Atahualpa, e desse encontro já era com o intuito de debater, conversar sobre se estabelecer a Espanha ao norte daquele território, né? E pelo menos era a ideia inicial, né? Que queria se fazer, pelo menos de parte dos Incas, porque quando Atahualpa chega lá para o encontro reservado, não é muito bem isso que acontece. Ele, na verdade, por ordem de Francisco Pizarro, ele é preso e assim ele também ordena um ataque surpresa e assim as tropas espanholas avançam e atiram, né, nas pequenas cidades ali em volta. E também os Incas também começam a avançar e aí começam mais guerras, batalhas sangrentas de fato, que já a Espanha e o Império Inca já entram em guerra de fato.
E a observação, Francisco Pizarro, que eu até esqueci de citar, ele partiu do Panamá com 180 homens, algum deles a cavalo. Então, após a Atahualpa ter sido preso, né? Então, ele é preso, aí é feito o ataque surpresa, já começa a guerra de fato, e aí com essa guerra, né, de fato eles avançam até a cidade de Cusco, que novamente era a maior e a grande e a maior cidade do Império do Inca, né? Então, eles avançam até Cusco e com auxílio da desunião novamente dos povos incas, porque a observação aí vai, Atahualpa e o seu irmão Huascar, eles havia uma disputa do trono entre ambos, e o que facilitava a desunião, mais rivalidades ainda dentro do Império Inca. Então, tanto nos astecas como nos incas, que se vê essa desunião, essa rivalidade, que facilitou o processo dos espanhóis, né? Facilitou a vida deles, porque já existia conflitos internos na região. Então, se vê um conflito do exterior, que é mais pesado, que é mais superior, de fato, aos povos nativos, vai ser maior ainda a facilidade de conquistar essa região. Mas, obviamente, esse processo ele não foi tão rápido, né? Como vocês podem ver. Mas, então, enfim, a partir de que eles prendem Atahualpa, que eles dominam Cusco também, eles fundam a cidade de Ciudad de los Reyes, que, no caso, trazendo para o português, Cidade dos Reis, que seria a futura capital do Peru, a cidade de Lima, né? A atual Lima. Então, a partir desse processo, eles já dominam, de certa forma, esses dois impérios. Aí vai a observação que a gente até pode falar depois na expansão gradual e no tempo. Esses povos, quando eles dominam, de certa forma, é apenas a capital e regiões próximas, né? A partir de um certo tempo que os espanhóis, de fato, dominam o império e todo esse vasto território, mas inicialmente só essas capitais. Então, aí a gente vê outro processo, que é a resistência, tanto nos astecas como nos incas. Os astecas, durante essas guerras, eles não cedem tão facilmente. Eles vão para a guerra, e principalmente os incas, que quando os espanhóis chegam aqui no sul do Peru, principalmente, que eles abrem a guerra entre vida e a morte. E assim se travam grandes batalhas pesadas entre os espanhóis e os incas, né? E essa resistência, de certa forma, ela é de como, né? Como é que acontece ela? Um certo fato, né? A grande importância que a gente está destacando, a resistência dos incas. Então a gente destaca esse grande processo dessa resistência, principalmente da parte dos incas, porque um grande imperador que, assim, de certa forma, ele se refugia com milhares de súditos, o Manco Inca, ele foge para aquela sagrada cidade de Machu Picchu, né? Que era uma região inacessível e desconhecida para os espanhóis. Então, eles se estabelecem lá naquelas áreas, em outras regiões. Há grandes refugiados, tanto do Império Azteca dos Incas, que os nativos eles saem da região e vão para outras, mais distantes, em lugares que os espanhóis não tinham acesso e também não conheciam. Aí, no caso, com Manco, né, Manco Inca, ele se estabelece na sagrada região de Machu Picchu, e lá ele estabelece a antiga religião dos Incas, né? Ele volta a cultuar o deus sagrado do sol, o deus sagrado Inca, né? Na região de Machu Picchu. Então, eles, apesar de fingirem adotar a religião cristã, acreditar no único deus cristão, eles, em grande parte, na sua pequena privacidade, escondendo dos espanhóis, eles também, mesmo após o passar dos anos, eles também continuam cultuando os deuses da sua religião Inca. Então, após todo esse processo, a gente vê outras razões, outros pontos. Porque se, como eu falei, Hernán Cortés chegou com 508 homens, cavalos e canhões, e Francisco Pizarro com 180 homens e alguns a cavalo, como é que tantas centenas de povos espanhóis, armados com outros equipamentos extras, conseguiram devastar milhões de nativos em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo relativamente. Então, esse processo, ele leva em consideração, a parte da análise de outros historiadores, 4 fatores e outros que eu vou mencionar também. Então, além da superioridade de armas, que é o ponto que a gente leva mais em consideração, né? As doenças,
por exemplo, a gripe, a varíola e o sarampo, eles mataram muito mais do que dos próprios espanhóis, que eles mesmos levaram à região. Essas doenças, os espanhóis trouxeram, né, essas grandes doenças para os nativos, o que devastou muito mais do que a superioridade de armas, que também é outro fator que levou, né, as armas de fogo, em que os espanhóis tinham uma superioridade de armas muito em relação aos nativos, né, porque eles se armavam com equipamentos até mesmo de madeira, muitas vezes, e os espanhóis já possuíam, por exemplo, armas de fogo. Então, superioridade de armas também muito forte e intensa nesse processo. Outros dois fatores que parecem até estar ligados é que a Espanha já tomava conhecimento tanto dos nativos como do que ocorria aqui. E o que ocorria aqui de grande importância era a rivalidade e a desunião entre esses povos. Isso facilitou, como eu havia falado, nesses dois processos, a vida dos espanhóis, né? Porque um conflito tanto interno como do exterior, e o do exterior já tendo conhecimento tanto do interno como desses povos, facilitou demais a vida dos espanhóis. E outros dois pontos que vale a pena mencionar é que essa expansão e o tempo dela, a expansão ela é gradual de certa forma, ela vai de pedaço por pedaço, vai demorando muitos anos para isso acontecer, por mais que eu explique isso em uma aula de menos de 30 minutos, né? Esse processo ele não é rápido, ele não acontece instantaneamente, como ele vai uma expansão de pouco em pouco, porque como eu falei, inicialmente eles tomam as capitais, capturam os imperadores e matam até eles, né? E de certa forma já garantem o controle e a queda do império, mas depois de algum tempo, de certa forma, que eles se expandem e tomam o controle de toda a região. Mas de certa forma, também vale mencionar que grandes revoltas, principalmente dos maias, mesmo após décadas do domínio espanhol, eles continuam estabelecendo revoltas em toda a região. E esse tempo também, de certa forma, demorou várias décadas para isso ocorrer, como eu mencionei. Então, a videoaula de hoje foi essa. A parte 2, a gente dá continuidade do que os espanhóis estabeleceram por parte deles nesses territórios que eles conquistaram. E também, de certa forma, a gente também pode até falar em outro vídeo sobre esses povos, né? Os astecas, os incas, os maias também, e os povos nativos em geral que viviam na América Espanhola, né? No caso, a América Latina, tirando a portuguesa e as Guianas, né? Então, de certa forma, o vídeo hoje foi esse. Então, queria pedir novamente o like de vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada que acontece por aqui. Também deixar o comentário parabenizando o meu trabalho, o meu esforço, e também for a parte de USC, né, que também continua produzindo vários vídeos diariamente para vocês. Então o vídeo de hoje foi esse. Um grande abraço e até a próxima.